Hoje, a candidata que nós iremos conhecer é Sheridan, do PSDB. Vamos conferir um pouquinho sobre sua história. Sheridan Stephanie Oliveira, mais conhecida como Sheridan. Nascida em Boa Vista, Roraima, é formada em psicologia. Solteira, mãe de 2 filhas. Em 2005, Sheridan foi assessora-chefe de comunicação da Câmara Municipal de Boa Vista e em 2006 atuou como coordenadora de comunicação do governo do estado de Roraima. Em 2007, Sheridan se tornou primeira-dama e secretária de Estado da Promoção Humana e Desenvolvimento. Em 2014, foi eleita deputada federal. Em 2020, anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de Boa Vista pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Aí está então um breve resumo sobre esta pré-candidata. E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios da Rede Cidade a candidata Sheridan. Muito obrigada pela sua vinda e vamos então a um bom bate-papo. Muito obrigada, TV Cidade, uma alegria encontrá-la, Sunaira. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui, essa câmera, a todos que estão nos assistindo. Muito bom, e eu quero parabenizar a emissora por esse espaço democrático onde as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer melhor os nomes que estão aí sendo dispostos à avaliação da nossa população. Ok, bom, a primeira pergunta que nós sempre fazemos aos candidatos é o real motivo de querer ser prefeita da nossa capital. São muitos motivos, não é um real. São todos os motivos, são muito reais e são os motivos que nos movem, nos determinam a estar na política. Responsabilidade, compromisso, consciência política, amor por essa terra, por nossa gente, uma história de dedicação de muitos anos de trabalho. O que me move na política é o que move os meus ideais, acreditar que eu tenho muito a contribuir com a minha cidade, com as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, a população mais vulnerável, mais carente. Sempre foram elas a minha porta de entrada em todos os serviços, todos os projetos que eu construí. Então, meu coração bate bem forte por essa possibilidade em levar a eles a minha experiência, o meu trabalho, a minha responsabilidade, o meu compromisso com a população da minha cidade, desse lugar amado que é Boa Vista. E a escolha do vice-prefeito foi algo de dias atrás, não é? Foi muito recente. Como é que foi tudo isso? Nós tivemos uma mudança na nossa chapa, que foi anunciada ontem, e uma construção política onde grandes homens, Sunaira, em demonstração clara da sua responsabilidade, da sua intenção em construir um bom projeto para a cidade, somaram forças junto comigo em oferecer uma forte chapa para disputar a eleição esse ano. Todos os candidatos, os pré-candidatos, até então, que foram recuando e vieram compor a chapa, foram nessa demonstração de grandeza, em acreditar num projeto, em recuar em suas candidaturas individuais, se despindo de vaidade, de qualquer conveniência política, aceitando essa construção feita a várias mãos. Primeiro foi o Democratas com o deputado Abel. Ele abriu mão da candidatura e veio compor com a gente nessa coligação. Inicialmente, foi o Marco Jorge. Foi o Marco Jorge, que veio compor a chapa como meu vice. Um grande homem público, uma pessoa extremamente preparada, capaz, com uma folha de serviços inegável à população de Roraima e do Brasil. Em seguida, o Democratas com o deputado Abel, que também abriu mão da sua candidatura, acreditando no nosso projeto, trazendo força e musculatura política para essa composição. E em seguida o Zé Haroldo, que fechou a chapa como meu vice, também recuou da sua candidatura para que juntos pudéssemos unir as nossas forças, as nossas experiências, a nossa capacidade e entregar para a população de Boa Vista uma linda campanha com grandes projetos e um grupo fortalecido com causas comuns, que é o compromisso, a responsabilidade, a determinação em fazermos juntos um grande serviço por nossa cidade de Boa Vista. Claro, bem, algo que é muito relevante é a gente falar um pouco sobre a questão da mulher na política, não é? Um reflexo disso é o nosso próprio programa, que nós temos uma grande quantidade de homens e apenas 2 candidatas participando das eleições municipais. O que você vê essa diferença tão grande de homens e mulheres na política? O desafio de
trazermos mais mulheres para a política é um desafio antigo e a necessidade da reparação de uma dívida histórica que o nosso país tem com as mulheres. A necessidade de políticas públicas, políticas institucionais que incentivem, que apoiem, que valorizem as mulheres, ela é constante, ela é permanente. E, infelizmente, a gente está muito aquém disso. Como mulher, eu sei muito bem os desafios de ser mulher na política, de ter que enfrentar o machismo estrutural, a necessidade constante de alguns velhos grupos, alguns grupos políticos antigos que tentam a toda força intimidar, tolir, calar, constranger nós que somos mulheres e fazemos a boa política com responsabilidade, com trabalho, com competência, com credibilidade. Eu sinto na pele há alguns anos como é ter que lidar com isso, mas também como uma boa mulher, como uma mãe que sou, uma mulher cristã que sou, tenho uma fé inabalável que me encoraja, que me determina a não ter medo, a deixar que a minha fé anule todos os medos que possam existir e me faça seguir em frente, trabalhando e oferecendo o melhor para as pessoas que eu escolhi. A política é uma escolha de vida, a política é como uma missão. Eu escolhi ser política, fazer política. Eu nunca imaginei que fosse, mas tive a oportunidade de escolhi dedicar a minha vida em servir as pessoas, em trabalhar pelas pessoas, em ser a voz de quem não tinha voz, em traduzir através do meu trabalho, da minha dedicação, das minhas prioridades. Durante o tempo que fui gestora, por exemplo, o que eu entendia como certo, o meu olhar sensível para a população mais vulnerável, para a população mais carente. Então, é uma escolha de vida. E ser mulher, eu acho que nesse momento dessas escolhas, ele faz toda a diferença, porque a gente faz tudo isso com sensibilidade, faz tudo isso com um olhar maternal, olha o outro, trabalha para o outro como nós gostaríamos que fizessem se fosse o contrário. Fizessem se fosse conosco. Então, foi assim que eu pautei toda a minha vida pública, foi com esse olhar maternal. Por ter sido uma mãe muito jovem, menina, eu me tornei mãe, fui mãe adolescente. A realidade de milhares de meninas aqui da nossa cidade, um dado, uma estatística que é realmente preocupante. E conciliar aí, desde muito cedo, as grandes responsabilidades que uma mulher tem de ser mãe, ser dona de casa, ter que trabalhar para sustentar a sua família, sem perder nunca a ternura, sem perder nunca o amor, sem perder nunca essa vontade que nasce do coração constantemente, diariamente, e fazer o melhor. Atuante como deputada federal, como é que foi a receptividade das pessoas de Boa Vista quanto à sua candidatura à prefeitura? A minha candidatura, ela veio, eu senti ela de fora para dentro. Durante todos os últimos meses, sem ter me posicionado ainda, determinado ainda que seria candidato ou não, Sunaira, eu liderava todos os cenários de pesquisas eleitorais feitas aqui na cidade. Isso era uma manifestação das pessoas, identificando em mim um nome que seria bem aceito, um nome que teria capacidade de cuidar de Boa Vista. Então, isso aumentou ainda mais a minha responsabilidade na construção de um projeto forte, com pessoas sérias, com uma chapa firme, uma chapa preparada, com um grupo político pronto para entregar para a população o que a população merece nesse momento, as prioridades que a população merece nesse momento, principalmente nesse momento tão difícil, tão sensível, tão frágil. Eu sempre via e ouvia uma manifestação de alguns grupos políticos contrários, querendo desqualificar a minha candidatura. Eu assistia muito porque existe essa construção, essa artilharia de fake news que é muito forte. Mas eu sempre via também, aonde eu precisava ver, aonde mais importava, que era nas pessoas, um pedido, uma convocação. Então, essa população, essa gente que estava ali esperando que eu fosse candidata, dizendo que estava contando comigo para vir cuidar de Boa Vista, ela nunca me faltou. A minha cidade nunca me faltou, não seria agora eu que faltaria a minha cidade. Então, é assim que tudo aconteceu, foi assim que foi construído. Não por um projeto de poder, nem por um projeto de grupo político, não nada. Um projeto de amor por Boa Vista, um projeto de responsabilidade, da necessidade de proteção da população nesse momento tão difícil que a gente vive. Eu nem sei se esse sentimento teria sido construído dessa forma se nós não estivéssemos hoje vivendo o momento mais crítico, mais triste que a humanidade vive, que é a pandemia. A pandemia fez com que muitas coisas fossem revistas e esse momento, mais do que nunca, a cidade precisa de proteção, precisa de experiência, precisa de muito trabalho, muita responsabilidade, precisa de força. E é aí que nasce essa construção desse forte grupo político que vem apoiando a minha candidatura, apoiando o nosso projeto, para garantir às pessoas que tudo que a gente vai se comprometer, tudo que a gente vai apresentar como projeto para Boa Vista, são planos exequíveis,
São projetos viáveis, que têm uma ordem de prioridade lógica do que deve ser prioridade agora. As pessoas, a proteção das pessoas, a retomada do crescimento da economia e trabalhar com união para entregar para a população nesse momento mais frágil todo o carinho, todo o cuidado, toda a segurança que ela precisa. Ok. Bom, pessoal, esse é só o início desse bate-papo, desse conhecimento quanto à nossa candidata, hoje entrevistada do programa. Você pode participar, então, pelo 98118-5962. Mande sua mensagem, seu comentário, sua pergunta, tudo com muito respeito, é claro. E lá no Facebook estamos ao vivo, Rede Cidade Canal Digital. Assista também pelo Facebook, pode curtir e compartilhar. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Rede Cidade, contribuindo com a democracia no exercício de sua cidadania. Eu sou o Luciano Amarante, do bairro Tancredo Neves, e o meu voto tem poder. Bem, pessoal, chegou a hora das perguntas produzidas pela produção do programa. Então, vou aqui explicar direitinho para a candidata. São 6 perguntas ao todo, todas elas feitas para os candidatos que passam por aqui também. E você vai sortear 3 para que a gente possa, então, consequentemente, respondê-las da melhor maneira possível. Vamos, então, mostrar a nossa caixa, que é procedimento, né, gente? Tem que mostrar a caixinha totalmente vazia, tá? Sem nada. Vamos, então, colocar as fichinhas 6, 5, 4... 3, 2 e 1 dentro. Vamos mexer, não é? Tem que fazer tudo igual para todos, tem que ser assim. Eu estava muito curiosa para saber o que tinha nessa caixa. Olha, só isso, só as fichas mesmo que nós temos. Daí eu pego. Fique à vontade. Fique à vontade para sortear, então. Vamos iniciar, então, agora. O segundo é o bloco de perguntas. Atenção, gente. Pergunta de número 2. Dá só uma olhada, confira, todas na tela, o pessoal de casa também está tendo esse acesso. E a pergunta número 2, vamos evidenciá-la então, por gentileza. Por que você se acha politicamente capaz de governar Boa Vista? Bom, essa é a minha câmera, vou voltar para a minha câmera. Eu tenho 13 anos de vida pública, trabalho em nosso estado há 13 anos com uma folha de serviços prestada inegável. Construir as políticas públicas mais fortes, os projetos sociais mais estruturados que o nosso estado já viu. Através da minha gestão, durante quase 7 anos de governo, os maiores programas sociais desse estado aconteceram e mudaram para melhor a vida de milhares de pessoas. Do crédito social, que atingia mais de 50 mil famílias, a Rede Viva, que deu voz, deu oportunidade, deu respeito à população, populações, porque foram pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, deu respeito e voz a essas pessoas que nunca tinham tido na história do nosso estado. Eu construí um grupo forte politicamente, uma chapa composta por um homem, que é o Zé Haroldo, dinâmico, e contribuirá muito com a gestão, além da aliança de grandes partidos e grandes políticos do nosso estado que contribuirão com a minha gestão. O senador Messias de Jesus, o senador Chico Rodrigues, o deputado Haroldo Catedral, o deputado Jonathan de Jesus, serão pessoas que contribuirão muito com a nossa gestão. A minha relação, o trânsito que eu construí ao longo dos anos em Brasília, desde o comprometimento ao Ministério do Desenvolvimento Regional, meu colega, ex-parlamentar, hoje ministro Rogério Marinho, na retomada, na prorrogação da ZPE, que é um instrumento importantíssimo, esse plano de retomada da economia da nossa cidade, que é urgente também, porque sabemos muito bem a real situação econômica de Boa Vista. Vivemos o maior desemprego dos últimos 10 anos. Ao bom trânsito, como eu falei, dos parlamentares que estão comigo nessa composição. O empenho pessoal do senador Chico Rodrigues, por exemplo, e na construção da estrada Boa Vista Jorge Tal, o que mudará também a matriz econômica da nossa cidade, nesse incentivo às indústrias que vão vir para cá, ampliar, gerar empregos, que é hoje, sem dúvida alguma, é o nosso maior desafio e será uma prioridade da minha gestão a partir do ano que vem. As pessoas estão sofrendo sem emprego, sem ter o que comer dentro de casa. Então, essa minha construção política, a minha viabilidade política, que é o que diz a pergunta, é a minha responsabilidade, a construção política que nós fizemos, a minha experiência, a minha responsabilidade enquanto mulher pública, pela folha de serviços prestados que eu tenho ao longo dos últimos anos, a minha carreira, de uma forma construída com responsabilidade.
de maneira ilibada, limpa, em poder oferecer mais para a população a partir do ano que vem como prefeita da nossa cidade. Certíssimo. Vamos então seguir. A segunda pergunta tem que ser sorteada por você mesmo, fique à vontade. Vamos lá, aleatoriamente, gente. Que número? Número 4. Atenção para a pergunta de número 4, pessoal. Vamos lá na tela, todas ali exibidas, mas a de número 4 diz: qual o setor da administração municipal será a sua prioridade? Acabou que na última pergunta eu não sabia e falei um pouco. Falou. Gente, proteger as pessoas. Hoje, mais do que nunca, o momento exige que a prefeitura proteja as pessoas. E as políticas sociais me trouxeram para a política. Foi a minha porta de entrada nesse contato com a população do nosso estado. Desenvolver políticas sociais com a retomada de todos os projetos sociais que eu pude implantar, podemos executar e garantiram resultados extremamente positivos e realmente mudaram a vida das pessoas. E uma forte estratégia, um forte plano para a retomada da economia, na criação de empregos, geração de empregos, é uma outra prioridade. É uma prioridade hoje da nossa campanha eleitoral em fazer com que as pessoas conheçam as nossas propostas, e será uma prioridade a partir do ano que vem da minha gestão, da nossa gestão, a retomada dos empregos. Nós precisamos construir espaços, oportunidades para geração de empregos. Isso vai desde a prorrogação da zona de processamento da exportação, que a ZPE, que é ali no Distrito Industrial, um espaço que precisa ser construído. Foram prazos que foram expirados, perdidos pela atual gestão, para que a gente tenha ali indústrias que criarão postos de trabalho, que gerarão empregos através de incentivos que nós daremos, incentivos fiscais, para que essas pessoas venham para Boa Vista, invistam em Boa Vista, construam esses espaços em Boa Vista, essas indústrias, as empresas, a gente possa oferecer para as pessoas essa perspectiva. Então, eu tenho esse momento como um momento, e sei que eu tenho ouvido isso muitas pessoas, tenho andado muito, tenho conversado muito, sei que isso é o que mais angustia a população da nossa cidade, que é essa vulnerabilidade, essa insegurança, de ser cuidado, de ser protegido e de ter expectativa, de ter perspectiva. Os projetos sociais, como eu falei, são muitos, e é o que diz a minha história: trabalhar com atenção, com prioridade à pessoa com deficiência, mas garantir que o nosso jovem tenha uma oportunidade, tenha iniciação profissional através de incentivos que nós daremos, através desse plano de trabalho, essa programação que nós teremos de incentivo às empresas, incentivo através de políticas públicas que a Prefeitura oferecerá para que a população se sinta realmente protegida e possa contar com o poder público, possa contar com o município nesse pós-pandemia, no desafio que será o pós-pandemia, que a gente, enfim, está torcendo para que o quanto antes comece, em parceria, contando com a parceria do poder público, aliás, das outras esferas de gestão, do governo federal, contando com a parceria também do governo estadual, que é muito importante. A população percebeu que essa briga política de espaço, de responsabilidade de governo e prefeitura só resulta negativamente, só faz com que a população sofra, e esse tipo de vaidade eu não tenho, não compactuo, acho extremamente irresponsável e negligente com a população. É se unir para trabalhar e entregar mais para a população que mais precisa nesse momento tão delicado. Ok. Vamos então a mais uma pergunta para ser sorteada. Já foram 2, apenas uma, então estamos aqui na expectativa. Que número? Pergunta de número 1, aqui está. Você de casa tem acesso às 6. E a pergunta de número 1 diz o seguinte: segundo o estudo elaborado pela Organização Transparência Internacional, os índices de corrupção no Brasil são altíssimos. O nepotismo, a propina, os desvios de recursos públicos têm sido recorrentes, governo após governo. Na sua opinião, o que leva um gestor público a se envolver em corrupção? Falta de moral, falta de caráter, falta de respeito, de responsabilidade. Na minha gestão, eu não vou permitir ilegalidade. Não existe comparação, equilíbrio, corrupção. É algo que ninguém se equivale ou deixa passar. Corrupção se pune. E política deve ser feita com responsabilidade, com moralidade, com transparência. Transparência essa que nos mostra, por exemplo, que a nossa cidade, Boa Vista, é uma das capitais do Brasil. Em alguns momentos ela até chega a ser a primeira, com menor transparência
no que diz respeito aos gastos, transparência na falta de gasto, aplicação de recursos, e isso não acontecerá. Na minha gestão, no nosso governo, não admitiremos nenhum tipo de ilegalidade, nenhum tipo de afronta à moralidade e ao que é certo. Muito bem. A senhora tem mais 2 minutos para acrescentar esse bloco ou mais algum argumento sobre as perguntas que foram feitas. Eu acho que essa construção e todas essas ferramentas que a gente tem hoje na nossa legislação, elas vêm para aperfeiçoar. Mas a grande mudança, a virada de chave, ela acontece quando a população se conscientiza de que as pessoas que elas colocam para representá-las são escolhidas por elas. E a boa política só vai acontecer de verdade, essa transformação, esse saneamento da política, quando a população também protagonizar esse momento, escolhendo bem, observando o cenário político, entendendo que essa responsabilidade de quem nós queremos para nos governar, para cuidar da nossa cidade, para cuidar da nossa gente, é totalmente discricionário a nós, é totalmente diz respeito às nossas escolhas. Então, esse momento, eu assisti aí as vinhetas das pessoas falando, meu voto tem poder, e é realmente isso, o poder do voto, o poder da transformação, o poder da gente escolher, dizer bem claro através do voto quem a gente quer cuidando da gente, quem é que a gente quer protegendo a gente, cuidando da nossa cidade, cuidando das nossas crianças, dos nossos idosos, dos nossos jovens, das nossas gestantes, das nossas meninas grávidas, adolescentes, cuidando da população como ela deve ser cuidada, protegendo a nossa gente. Muito bem, você de casa, claro que tem a sua participação garantida aqui conosco, pelo 981185962. Lá no Facebook nós estamos ao vivo também, está todo mundo compartilhando. Você pode fazer sua pergunta também através do Facebook. Rede Cidade Canal Digital. Você vai curtir e compartilhar, fazer um comentário totalmente a favor do nosso bate-papo, é claro, todo respeitando os nossos candidatos e ainda perguntas que nós iremos ler no último bloco deste programa. O intervalo com certeza é bem breve, você toma um gole de água e retorna para poder acompanhar o nosso bate-papo com a nossa candidata hoje, a nossa convidada Sheridan. Vamos ao intervalo? É bem rapidinho. Rede Cidade, contribuindo com a democracia no exercício de sua cidadania. Meu nome é Emily Vitória, moro no bairro Nova Canaã e meu voto tem poder. Muito bem. Bom, estamos de volta no nosso bloco do Eleições 2020. Nesse bloco nós iremos acompanhar perguntas feitas pela população. Nós fomos às ruas saber quais são os anseios, perguntas para os nossos candidatos aqui no programa. Portanto, é a hora do quadro Fala Eleitor. Olá, eu sou Iverton Duarte. Candidato, eu gostaria de saber, hoje mais de 50% do público votante é da classe feminina. Eu gostaria de saber se você, sendo eleito, teria algum projeto que pudesse dar assistência para esse público feminino. Oi, sou uma mulher. Iverton, querido, sua pergunta é fantástica. Claro, as mulheres elas têm essa propriedade. Nós temos essa propriedade de falar sobre todas as questões da nossa sociedade de um jeito diferente. A mulher, ela tem esse olhar maternal, ela tem esse olhar preocupado com a juventude, porque ela tem um filho que precisa de uma rua segura e do transporte público de qualidade para que ele possa ir e voltar da escola, do trabalho. A preocupação da creche, do posto de saúde. A mulher é aquela mulher hoje fragilizada, que precisa, por exemplo, buscar dentro do posto de saúde, da unidade básica, a sua consulta pré-natal. E, infelizmente, ela não consegue. 7 das que são orientadas pelo Ministério da Saúde, a gente aqui, as meninas, as mulheres grávidas. Eu falo as meninas porque a quantidade, o número populacional de meninas gestantes é extremamente grande e muito preocupante. Será uma política pública estruturada que eu farei a partir do ano que vem. Então, essas meninas, elas conseguem menos da metade, muitas das vezes, da consulta pré-natal, por exemplo. A gente fala também da qualidade da alimentação das nossas crianças, a complementação nutricional. A gente está falando para essas mães. Quando a gente fala de políticas públicas estruturadas, a gente normalmente fala de políticas que elas são desenvolvidas a partir das mulheres. E através das mulheres, cria-se um guarda-chuva de proteção para o idoso, para a criança, para o jovem, para a própria mulher. Precisamos de políticas fortes, estruturadas para combater a violência contra a mulher. Boa Vista é a capital mais violenta do Brasil no que diz respeito à violência contra a mulher. Isso é muito preocupante.
Então, por ser mulher, por ao longo da minha vida pública ter desenvolvido projetos estruturantes e fortes, projetos realmente diferentes que mudaram a vida dessas pessoas, diferente no que diz respeito ao olhar sensível, à necessidade de proteger, de valorizar, de incentivar. Sem dúvida alguma, isso será uma prioridade do meu governo. Por ser mulher também, entendo que a gente deve incentivar e apoiar, levantar outras mulheres. Sou uma mulher que acredita nas mulheres, que incentiva outras mulheres, que entende a necessidade da gente instituir políticas públicas, políticas institucionais, que façam com que elas ocupem mais espaço, façam com que elas tenham prioridade, façam com que através do nosso trabalho, da nossa agenda de trabalho, a gente possa ir reconhecendo, aí reparando uma dívida que existe do Brasil com as mulheres como um todo. E aqui em Boa Vista não será diferente. Então, teremos, se Deus quiser, um trabalho que levantará, incentivará, priorizará as mulheres da nossa cidade. Vamos então a mais uma pergunta da população. Fala, eleitor. Meu nome é Felipe e eu moro no bairro Santa Teresa. E a minha pergunta é com relação aos alagamentos que existem na cidade. Todo ano, o mesmo problema, alagamento, as ruas, tudo com problemas, esgoto entupindo. E a gente pergunta com relação a isso e falam que a cidade é plana. Será mesmo que não existe uma solução para esse problema? Como é que o senhor avalia essa situação? Felipe, né? Existe resultado, existe solução. Deve existir resultado. O que não pode acontecer é esse gasto indiscriminado, sem a menor transparência de volume tão grande, mais de 250 milhões, por exemplo, investido em drenagem, numa drenagem que nunca acontece realmente, que nunca é solucionada. É realmente inadmissível. Nós vivemos os mesmos problemas, a recorrência dos mesmos pontos, das mesmas questões todos os anos. Infelizmente, a gente tem uma falta de transparência muito grande na ordem de que isso é disposto, na ordem de prioridade que esse trabalho é feito e a falta também de resultado. Sem dúvida alguma, a partir do ano que vem, através de um trabalho transparente, uma gestão participativa, onde as pessoas poderão ser ouvidas e esse estabelecimento de prioridade de investimento acontecerá com a participação da população. Eu sei que esse problema angustia, eu sei como, assim como esse problema, outros problemas também angustiam, desde a coleta de lixo, os altos valores que são gastos, por exemplo, nessa coleta que não é seletiva, é ultrapassada. A gente vive ainda questões do século passado, no que diz respeito, por exemplo, a esse tratamento de resíduos na nossa cidade que não acontece. Nós temos um lixão ali ao Serra Aberto, na entrada da cidade, ali na entrada do Pérola. Questões que já deveriam ter sido resolvidas e até agora não foram tratadas com a dimensão que devem ter. Então, tem solução, tem trabalho e ano que vem terá uma gestão que resolverá questões que há muito tempo já deveriam ter sido resolvidas. Vamos a mais uma pergunta? Fala, eleitor. Com tanto crescimento da população de Boa Vista, já não, quando a gente corre para o HGR, está sempre lotado. Já não era hora da gente ter um hospital municipal? Já é hora não, já passou da hora. Há muito tempo deveríamos ter uma unidade de pronto atendimento na nossa cidade. Na verdade, nós somos a única capital do Brasil que não tem um pronto-socorro, que não tem uma UPA. Isso é inadmissível. A gente sabe que não existe condição alguma de o Hospital Geral do nosso estado ter a responsabilidade sobre toda essa frente, todo o serviço de atenção de média e alta complexidade, urgência e emergência da cidade. Fora que é muito triste a gente constatar também que nós não temos um hospital, uma única unidade de atenção às nossas crianças, de pronto atendimento, como eu falei, na zona oeste da cidade. Nós temos um único hospital infantil, que foi inaugurado há 25 anos atrás. E, infelizmente, essa atenção, esse cuidado não foi levado para aquela outra ponta da cidade, para a ponta que está a população mais carente, a população dos bairros mais distantes. O investimento na saúde é um investimento prioritário. E agora, com o coronavírus, essas lacunas, esses espaços, essa falta de serviço em alguns pontos foi identificada. A gente hoje tem uma capacidade de atendimento muito baixa para as demandas que nós enfrentamos. Uma cidade que cresceu muito, a população cresceu demais. E agora, da pior forma possível, as pessoas puderam constatar quanto a nossa saúde ela é fragilizada.
Inauguraremos, sim, a primeira unidade de pronto atendimento da nossa cidade. Teremos essa alegria de entregar à população nada mais que a obrigação da gestão, mas nada mais que a obrigação da prefeitura que levar saúde e qualidade às pessoas. Eu falo muito dessa coisa da ordem de prioridade de investimento. Eu acho que a cidade está bonita, a cidade cresceu e avançou em muitos pontos. E tudo que a gente viu que cresceu e avançou, a gente vai manter. Eu respeito a história do trabalho das pessoas, dos políticos que me antecederam, das pessoas que fazem política da nossa cidade. E quanto à gestão, com a atual prefeita, não seria diferente. Eu era criança e ela já era prefeita da cidade, teve muitas oportunidades, fez um lindo trabalho por Boa Vista, em muitas áreas. Mas muitas áreas também deixaram de ser assistidas, deixaram de ser priorizadas. E a saúde é uma delas, e será, sem dúvida alguma, uma prioridade da minha gestão. E assim também a retomada de todas essas políticas sociais, todo esse trabalho que as pessoas sabem que são importantes também. Então, você tem razão, já passou da hora e se Deus quiser, daqui a pouquíssimo tempo, teremos sim uma outra forma de atenção à saúde, de cuidar da saúde, de investimento na saúde também aqui em Boa Vista. Bem, a senhora tem ainda mais 2 minutos para cumprir esse bloco de perguntas da população, se quiser. Não, é ótimo. A população, é importante que a gente consiga traduzir em espaços assim algumas informações que são necessárias. Até porque nessa eleição a gente vai ter uma grande batalha a se vencer, que é a batalha contra as fake news. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu criei o Crédito Social, um programa que atendia mais de 50 mil famílias em todo o estado de Roraima e levava a transferência de renda, o benefício a essas pessoas e mudava para melhor a vida de quem precisava. Quem acha que não é um programa importante não sabe como é que é. Chegar no final do mês e não ter R$50 para comprar um rancho para dentro de casa. Não ter R$100 para comprar a botija de gás. Quem recebia o crédito social sabia a importância desse projeto. E aí, há pouquíssimos dias atrás, a gente viu um exército grande de informações mentirosas falando, por exemplo, que eu tinha votado contra o auxílio emergencial e contra a sua prorrogação. Veja bem, como é que eu, que criei o crédito social, que levei esse serviço, esse benefício para milhares de pessoas do nosso estado, votaria contra um auxílio tão importante nesse momento tão difícil que é o renda emergencial? Votamos pela aprovação e pela prorrogação e pela natureza, pela minha história de trabalho, eu sempre estarei aliada a todas as políticas sociais que levem atenção à população que mais precisa. Boa Vista está uma cidade bonita, iluminada, mas ela esconde números muito tristes. Aqui em Boa Vista, por exemplo, mais de 150 mil pessoas recebem o renda emergencial. É um número muito grande. Mais de 30% da população que recebe esse benefício de R$600 para comer. Quando eu falo que a cidade precisa hoje de uma atenção diferente, um olhar de proteção e de cuidado, é isso. Porque a gente está vivendo uma pandemia. E quando essa pandemia passar, os reflexos dela serão muito sérios. Necessitarão de pessoas, necessitarão de um trabalho que, graças a Deus, e é muito trabalho também eu tenho a oferecer, de experiência, de proteção, de cuidado, de garantir às pessoas que elas estarão assistidas e amparadas por quem tem condição de governar para elas, de protegê-las e de oferecer uma gestão, de oferecer um trabalho dentro da prefeitura importante, forte para esse momento tão difícil e desafiador que nós vivemos hoje pela pandemia. Bom, gente, para quem participou, então, dessas perguntas feitas pela população, nosso muito obrigada. Assim você contribui muito com o nosso programa. O intervalo está chegando. Daqui a pouco nós teremos, então, participação de mais pessoas pelo Facebook e ainda pelo nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, mande seu comentário para o 981185962. Rede Cidade, contribuindo com a democracia no exercício de sua cidadania. Meu nome é Rariana Chaves, moro no bairro Jardim Primavera. Meu voto tem poder. Bem, a você de casa, quero começar esse bloco agradecendo a sua audiência, tanto pela TV Cidade, pela Rede Cidade, quanto pelo Facebook também. Nós já estamos, então, no último bloco do programa Eleições 2020 e nós vamos ver se o povo de casa está contribuindo com o programa, mandando mensagens. O nosso acesso é aqui, no telão, para a gente saber direitinho quais são as perguntas. A hashtag é Eleições 2020 Rede Cidade. Aqui nós temos uma pergunta da Fabrine Sarmento. Boa tarde, candidata. Devido ao Covid, muitas pessoas tiveram seus empregos perdidos. Muitos estão tentando sobreviver e manter sua família fazendo o que pode. Quais os seus projetos para essas pessoas desempregadas? Fabrine, infelizmente, essa é a triste realidade que nós vivemos. O coronavírus, ele realmente fez com que muitas pessoas ficassem desempregadas, muitos pequenos empresários, comerciantes fechassem suas portas.
é um momento realmente muito difícil, muito desafiador. Por isso que a geração de empregos é uma prioridade da nossa gestão. É uma prioridade para o nosso trabalho a partir do ano que vem. Quando eu falo da zona de processamento de exportação, por exemplo, eu falo justamente disso. Incentivar empresas, indústrias a virem para Boa Vista, gerarem empregos, abrirem oportunidades para essas pessoas. E eu estou falando de milhares de empregos. O fortalecimento dessas políticas públicas estruturadas, como eu falei, a partir de capacitação, de incentivos fiscais às empresas também, em algumas áreas pontuais para a contratação, serão também uma marca forte da nossa gestão. Eu tenho muita consciência de que esse momento é um momento muito desafiador e o desemprego é um dos grandes desafios. Encontraremos um caminho de incentivar empresas, incentivar indústrias, incentivar a criação, a geração de empregos na nossa cidade para atender essas famílias que eu sei que hoje sofrem muito e hoje não tem uma perspectiva de solução diante desse problema. Mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, a construção será outra e a prioridade é essa. A geração de empregos é uma prioridade da minha gestão. Vamos lá? Temos aqui perguntas do WhatsApp também, é o 981185962. Aqui está, candidata. Oi, boa tarde. Candidata, se eleita, você pretende fazer parceria com o governo, com o governador Antônio Denário? A senhora acha importante essa união? É o José do Caranã. Oi, José, tudo bom? Acho toda união em favor da população importante. Acho que quando acaba a eleição não deve existir vaidade. Eu acho que esse tipo de vaidade política é de uma grande irresponsabilidade. Agora, durante a pandemia, as pessoas viram que essa falta de diálogo entre governo e município acarretou em atraso de muitas coisas. A inauguração do hospital de campanha, que seria um lugar importante, um ponto de apoio importantíssimo nesse momento inicial de enfrentamento da pandemia, acabou atrasando. A falta de diálogo entre os poderes, ela não pode acontecer. Porque quem paga esse preço é a população. Quem sofre são as pessoas. Não só com o governo Denário, mas com o governo federal, respeitando a independência dos poderes, naturalmente, mas se unindo forças para trabalhar pela população. Eu vou buscar, sim, a ajuda, parceria e cooperação de trabalho. E pela demonstração do governador e tentar construir esse tipo de conversa com o município, conversa com os outros poderes, eu sei que acontecerá. Porque a gente tem traçado um plano de gestão para a cidade. E a nossa cidade é uma capital-estado. Se unir forças para trabalhar por Boa Vista é unir forças para trabalhar para o estado todo, para a população de Roraima como um todo. Então, vou buscar a ajuda do governo, de todos os agentes, todas as figuras políticas desse estado, dessa cidade, que tem responsabilidade e que desejarão se unir à minha gestão, ao meu trabalho, para entregar mais para a população, para oferecer mais pelas pessoas, para oferecer mais por Boa Vista. Daqui não tem vaidade, eu não faço política assim, eu faço política com responsabilidade. Vamos, então, acompanhar mais uma pergunta do WhatsApp, 981185962. Boa tarde. Uma pergunta para a candidata, a prefeita Sheridan. O que ela tem para oferecer como assistência às mães e pais que perderam seus empregos por causa da pandemia? A minha esposa mora no Vila Jardim, hoje vive da venda de apostila de educação infantil para sobreviver. Ela tem em mente algum projeto que vai dar assistência a essas pessoas? Rogério. Acabou que a gente respondeu essa pergunta na primeira pergunta. É o grande desafio. É o grande desafio. Incentivar e estimular a criação de empregos na nossa cidade através dessas ferramentas que eu fui falando aqui para vocês. Quando a gente fala da zona de processamento de exportação, a gente fala da criação de empregos. Quando a gente fala da construção da estrada Roraima-Jota, Boa Vista-Jota, a gente também fala, porque a gente fala da otimização do tempo de exportação. A gente muda a matriz econômica não só aqui de Roraima, mas do Brasil como um todo. É um projeto audacioso, é um projeto grandioso, mas o próprio presidente da República, ele já demonstrou em vários momentos a sua preocupação e seu interesse em construir esse caminho, que vai mudar todo o cenário, vai mudar toda a matriz econômica da região norte do Brasil. Então, eu sei que é desafiador a gente olhar para o futuro sem a expectativa. Desafiador não, na verdade, nos traz receio, insegurança, olhar para o futuro sem ter essa certeza. Mas eu quero que a população que tem me acompanhado e as pessoas que me acompanharão nesse desafio, nessa batalha eleitoral, nessa campanha eleitoral, essa batalha de propostas boas, de temas propositivos, de uma agenda positiva à população, eu quero que essas pessoas tenham a certeza de que a geração de emprego será uma prioridade.
Será um desafio que venceremos com muita responsabilidade, com muita união e com muito trabalho. Paralelo a isso, essas famílias mais carentes, há necessidade de políticas públicas, de projetos sociais para esse momento tão importante. A renda emergencial que nós votamos pela aprovação, votamos pela prorrogação, ela é uma renda que está disposta durante o período da pandemia, é uma renda emergencial. Então, tão logo a pandemia acabe, a gente espera que essa pandemia acabe o quanto antes, políticas públicas para a população carente, projetos sociais para a população mais vulnerável serão muito importantes. E nós retomaremos com tudo aquilo que a gente já fez um dia e eu sei que a população hoje sente falta. Bom, vamos então à última pergunta do nosso programa. Vamos lá, está aqui. Os programas sociais, a Joia Nogueira, os programas sociais que a senhora realizava quando era secretária do governo do Anchieta serão realizados também na prefeitura? Sem dúvida. E isso enche meu coração de alegria e de esperança de que em pouco tempo nós vamos voltar, vamos entregar novamente projetos importantes para a população que mais precisa. A gente sabe que agora é no formato diferente, porque eram programas a nível de estado e agora serão a nível de cidade, a nível de município, mas eles retomarão no novo formato, numa nova dimensão, mas com a mesma importância, com a mesma prioridade, com o mesmo sentimento que é trabalhar, proteger e cuidar de quem mais precisa. Muito bem, a gente então encerra a sessão de participações das pessoas pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 98118-5962. A senhora tem aqui um minutinho para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer esse espaço, eu quero agradecer a TV Cidade, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Vocês que têm acompanhado a gente nas redes sociais, que são uma importante ferramenta hoje, inclusive a ferramenta mais importante e a oficial para que vocês tenham ali todas as informações com relação aos nossos projetos, às nossas propostas, a nossa intenção de toda a caminhada política agora durante o processo eleitoral. Então eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado. É um espaço também para que você possa conversar com a gente, tirar suas dúvidas, fazer suas sugestões. A campanha oficial, ela só começa no dia 26 de setembro, com os guias eleitorais, onde a população vai poder assistir às nossas propostas, ter mais informação sobre o nosso projeto de campanha. Mas até lá a gente tem essas ferramentas das redes para poder conversar. E espaços democráticos como esse que a TV Cidade abre para que a gente possa ser ouvido. Então, muito obrigada, vamos juntos em uma campanha linda, uma campanha do bem, uma campanha de propostas possíveis, propostas responsáveis, propostas que querem única e exclusivamente cuidar da nossa gente, proteger a nossa população e fazer mais por Boa Vista. Para Boa Vista seguir em frente, vem com a gente numa campanha linda pelo bem. Muito obrigada, candidata, e boa sorte. Obrigada, Deus abençoe todos vocês. Bom, a você aí do outro lado, a gente, é claro, fica muito contente com a sua audiência por ter participado conosco. Você também pelo Facebook, nosso muito obrigada. Agora a gente confere quem é o próximo entrevistado. Olá, eu sou Linoberg Almeida, pré-candidato a prefeito de Boa Vista e no dia 23 de setembro eu estarei no programa Eleições 2020 da Rede Cidade Gazeta. Até lá! Agora é com você. Mande sua mensagem ou sua pergunta, mande um comentário, sem ofensas, é claro, porque aqui todos nós merecemos respeito e você deve fazer a mesma coisa. Se você perdeu o programa de hoje, não fique triste, já às 9 horas da noite você tem a exibição da reprise deste programa Eleições 2020 aqui na Rede Cidade. E também se você quer conferir quais foram os nossos entrevistados anteriores, no Facebook você tem esse acesso, tá tudo salvo por lá. Nós estaremos de volta na próxima semana, próxima quarta-feira ao meio-dia. Até lá!